Alô, pessoal, bom dia. Vamos iniciar agora a nossa aula desse dia 23 de junho. A primeira aula do capítulo 7, do último capítulo do ano letivo 2020. Bom dia para todo mundo. Nós estamos já no último ponto, no último capítulo do ano letivo, estamos na terceira etapa, né? Estamos no capítulo 7, que na verdade é uma continuação do capítulo anterior, capítulo 6, reações químicas, e o 7, balanceamento de equações. Na verdade, são assuntos sequenciais, né? Um é na sequência do outro. Eu fiz essa divisão apenas por uma questão de calendário. Ok, gente? A nossa aula hoje vai ser uma aula rápida, tá? Eu não vou poder me estender muito, eu tenho um compromisso logo mais. E a aula do dia da próxima quarta-feira, que vai ser dia 30, último dia do mês, né? A aula do dia 30 de junho, continuação desse assunto, balanceamento de equações químicas. A aula vai ser gravada, tá, gente? No dia 30, quarta-feira que vem, eu estarei em um local onde a conexão com a internet é muito ruim. Às vezes nem tem. Então, para evitar qualquer problema, eu vou gravar a aula do dia 30 e vou colocar lá na sala do Moodle, lá no bloco balanceamento. Capítulo 7, balanceamento, a aula, tanto a de hoje, que já está sendo gravada, quanto a do dia 30, eu vou disponibilizar ela até sexta-feira, eu já coloco lá na sala do Moodle, ok, gente? Tá? E aí a gente retorna com aula online no dia 7 de julho, né? 7, né? É isso mesmo, 7. Ok? Então, vamos já compartilhar direto a minha tela. Tá? Vamos lá no compartilhamento da minha tela. Então, vocês já estão vendo aí uma parte aí do nosso cronograma. Hoje, a aula de hoje, 23, é o início do capítulo 7, tá? Balanceamento de equações químicas, também chamado de acerto de coeficientes, tudo bem? Hoje nós vamos estudar o primeiro método, chamado método das tentativas, ok? E eu sugiro para vocês que também assistam a videoaula que eu coloquei lá, já está lá na nossa sala, lá no capítulo 7, sobre balanceamento. Tá? É uma videoaula desses professores aí, esses caras que são fera no assunto, né? Tá? Então, tem essa videoaula. Na verdade, lá tem duas, não é uma só, não, são duas videoaulas que eu baixei lá eu coloquei lá o link do YouTube, tá? Então, hoje, a gente inicia, dia 30, a gente continua, tá? Já é outro método, já vou trabalhar com outro método, que é o chamado método dos maiores índices, e em julho a gente vai encerrar o nosso ano letivo. Ok, gente? Então vamos lá. Vamos lá para a nossa apostila. Essa apostila, ela está lá também no
está lá também no Moodle, lá no bloco balanceamento, ok, gente? E essa palavra, então vamos lá. Balanceamento de equações químicas, também chamado de acerto de coeficientes. A palavra balancear, ela está associada a o verbo balancear está associado a um outro verbo. Está associado ao verbo igualar. Igualar. Olha lá. Então, quando a gente fala em balancear, a gente fala também em igualar. Então, quando eu tenho, por exemplo, uma balança, você vai comprar alguma coisa lá aquelas balanças antigas, né, de 2 pratos. Então, quando você coloca lá um cacho de banana num prato, para você calcular a massa daquele prato, daquela caixa de banana, você tem que colocar pesos no outro prato, de tal forma que os pratos vão ficar balanceados, ou seja, as massas vão ficar iguais. A massa do cacho de banana com a massa dos pesos, não é isso? Tá? Ok? Então, qual é o conceito de balanceamento de equações químicas? Primeiro, vamos relembrar o que é uma equação química. Uma equação química é uma representação escrita, é uma representação gráfica de uma reação química. Então, olha esse exemplo que eu pus logo aqui abaixo. Ó. Nós estudamos lá, lembra das reações de combustão? Dos combustíveis, no capítulo passado, né? Então, eu pus aqui um exemplo que é a combustão. Combustão é reação com oxigênio. Combustão é reação com oxigênio. A combustão do gás butano. O gás butano é o principal componente do gás de cozinha. Esse gás de cozinha que a gente usa, o gás de botijão, né? Tá? Então, quando a gente acende a chama lá no fogão da nossa casa, a reação que está acontecendo é essa aqui, ó. Tá? A reação que está acontecendo é essa. Muito bem. Então, o que é uma equação? É a maneira de representar graficamente uma reação. Então, a reação de combustão do butano é o fenômeno químico que acontece, né, lá no fogão da nossa casa. Agora, a representação gráfica escrita é por meio da equação química. E a equação química, ela tem alguns componentes. A gente tem que escrever as fórmulas, olha lá, C4H10, O2, CO2, água. Então, a gente tem que escrever as fórmulas dos reagentes, claro, uma seta indicando que o sistema partiu dos reagentes e que estão se transformando nos produtos. Então, a gente escreve no lado direito da equação, no segundo membro da equação, as fórmulas dos produtos. E, para escrever a equação química completa, a gente tem que fazer o balanceamento. Então, qual é o conceito de balanceamento? Está aqui, ó. O conceito de balanceamento está aí, assinalado aí para vocês. O que é balancear uma equação química? Ou seja, o que é acertar os coeficientes? Balancear uma equação química, gente, é igualar, consiste em se igualar a quantidade total, o número total de átomos, tá, de cada elemento químico no primeiro membro da equação, do lado esquerdo, e no segundo membro da equação, do lado direito. O primeiro membro são os reagentes,
O segundo membro são os produtos. Então, gente, o balanceamento, ele é feito elemento químico por elemento químico. Cada elemento químico, para cada elemento químico, nós temos que igualar o número de átomos do lado esquerdo e do lado direito. Aí a pergunta é, mas por que a gente tem que fazer isso? Por que a gente tem que fazer o balanceamento? Ou, por que a gente tem que igualar o número de átomos de cada elemento do lado esquerdo da equação e do lado direito? Tá? Para obedecer essa lei aqui, ó. Para obedecer a lei da conservação. Lei da conservação das massas. Essa lei da conservação das massas foi uma das primeiras leis da química, a química como ciência, né? Que antigamente, lá meados no final da Idade Média, já no início lá já nos anos 1600, 1700, a química ainda não era uma ciência, tá? Ela não tinha método científico. Foi só a partir do final do século XVIII que a química, que a gente pode dizer que a química se tornou uma ciência, com método científico, teoria, hipótese, lei. A física não, a física é um pouco antes, né? A física, ela adotou o método científico um pouco antes, no século XVII, com Galileu Galilei, com Nicolau Copérnico, com Kepler, a física, com principalmente Isaac Newton, né? As leis de Newton. Tá? Agora, a química só no final do século XVIII, com Dalton, né? Aquele famoso lá da lei de Dalton, né? E com o Lavoisier. Lavoisier foi um cientista francês, né? Tá? Que elaborou a chamada lei da conservação das massas. Tá? O que diz a lei de Lavoisier? A lei de Lavoisier diz o quê? Que na natureza, todo mundo conhece com esse formato, né? Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, ok? Só que nós vamos dar uma outra roupagem, nós vamos fazer um outro enunciado da lei de Lavoisier. O que diz a lei da conservação das massas? Que numa reação química, a massa inicial, a massa dos reagentes, tem que ser igual à massa dos produtos. Então, se eu tinha uma certa quantidade de matéria nos reagentes, obrigatoriamente nós teremos que ter a mesma quantidade de matéria nos produtos. Então, essa é a lei de Lavoisier, a lei da conservação, das massas. Eu fiz aqui agora de manhã um materialzinho à mão aqui, rápido, para a gente trabalhar, e exercícios também, né, para a gente trabalhar no balanceamento, né? Tá? Só uma curiosidade, gente. O Lavoisier, ele, além de cientista, importantíssimo lá na época, né? Ele também era cobrador de impostos do rei da França, lá, naquele período, lá, 1780, 1790. Então, um pouco de história não faz mal para ninguém, né? Então, lá naquela época, no final do século XVIII, 1780, 1790, a França passou por um período muito conturbado, muito violento, que todo mundo conhece, que foi a chamada Revolução Francesa. A Revolução Francesa, todo mundo sabe,
teve lá um período em que a nobreza foi morta, os reis foram decapitados, né? A Maria Antonieta, o Luís, o rei lá, acho que era o Luís XVI, né? Não sei, Luís XVI, né? Uma coisa assim, Luís XIV. E os altos funcionários que trabalhavam para o rei, também, muitos deles também tiveram o mesmo fim, eles foram executados na Revolução Francesa. E o nosso amigo Lavoisier foi um deles. O Lavoisier, além de cientista, ele era cobrador de impostos do rei. Então, quando houve a Revolução Francesa, o Lavoisier foi preso e foi guilhotinado, ele foi executado na guilhotina, ok? Na época, os livros de história da ciência falam isso, houve uma comoção muito grande, pedidos de cientistas de outros países, né, para que ele não fosse executado, mas os revolucionários franceses, né, lá na época da Revolução Francesa, executaram Lavoisier, não atenderam os pedidos. Bom, isso é só um detalhe, né? Vamos em frente. O que diz a lei da conservação das massas? Diz o quê? Em uma reação química, olha lá, em uma reação química, a quantidade inicial de matéria. O que é a quantidade inicial de matéria? É a massa dos reagentes. É igual, a quantidade tem que ser igual à quantidade final de matéria, a massa dos produtos. Por essa razão, em obediência a essa lei, é que a gente faz o balanceamento das equações químicas. Ok, gente? Muito bem, vamos pegar esse primeiro exemplo aqui. Ó. Esse primeiro exemplo, ele é um exemplo bastante simples. Eu queria pedir para vocês, agora, não prestarem atenção nos números vermelhos, nesses números ali, ó, 1, 3, 2. Finjam que eles não estão aí. Como é? Que reação é essa? Nessa reação, nós temos o gás N2, que é o gás nitrogênio, reagindo com o gás hidrogênio, H2, produzindo a amônia. É um hidreto, né? A amônia é um hidreto, tá? De fórmula NH3. Aí, a gente olhando essa equação, surge a seguinte dúvida. Aqui eu tenho 2 nitrogênios, aqui na molécula de nitrogênio. Eu tenho 2 nitrogênios. Já lá na molécula de amônia, eu só tenho um átomo. Ali, ó. Na molécula de amônia, só tem um átomo de nitrogênio, de N. Ok? Assim como na molécula de H2, tá? Nós temos 2 átomos de hidrogênio, mas lá do lado direito, na molécula de amônia, olha lá, opa, peraí, aqui, na molécula de amônia, nós temos 3 átomos de hidrogênio. Então, de 2N reagindo com 2N, tá? Produzindo 1N e 3N, olhando essa equação, volto a pedir para vocês, sem olhar aqueles números vermelhos ali, fica uma interrogação, fica uma dúvida. Uai, que engraçado. De 2N do lado esquerdo, aparece um só do lado direito. De 2H do lado esquerdo, aparecem 3 do lado direito. Será que eu poderia escrever aqui do lado direito N2H2 ao invés de NH3? Não. Não existe
a substância N2H2. Existe, sim, o hidreto do nitrogênio de fórmula NH3. Então, como é que a gente resolve isso? Fácil, pelo balanceamento. Como é que eu faço o balanceamento? Esse número aqui, ó, chamado índice do nitrogênio, 2, indica, por isso chama índice, né? Indica que nós estamos partindo de 2 átomos de nitrogênio. Pela lei de Lavoisier, esses 2 átomos, eles têm que aparecer do lado de cá. Como é que eu faço? Como é que eu faço? Só um pouquinho. Como é que eu faço esses 2 átomos de nitrogênio aparecerem do lado de cá? Eu posso pôr um 2 aqui embaixo aqui, do N? Não. Aí eu multiplico, então, a molécula inteira, a fórmula inteira, pelo valor 2. Pego esse valor 2 aqui, tá? São 2 átomos de nitrogênio. Para igualar o número de átomos do lado esquerdo com o número de átomos do lado direito, eu multiplico essa fórmula inteira por 2. Aí a gente faz o acerto, faz o balanceamento do N do nitrogênio? Sim. 2N, olha lá, 2N do lado esquerdo. Esse 2 multiplica a molécula inteira, então é 2 vezes 1, 2N. 2N. Então, nesse caso, o nitrogênio já está balanceado. 2 do lado esquerdo, 2 do lado direito. Só que esse valor 2 aqui, nós vamos dar um nome para ele, tá? Daqui a pouquinho. Não, vamos falar de uma vez. Ele é chamado de coeficiente. Esses números vermelhos aí, ó, são chamados de coeficientes. Eles multiplicam a fórmula toda, tanto dos reagentes quanto dos produtos. Então, o coeficiente 2, aqui, ó, que nós já colocamos, ele também multiplica o índice 3 do hidrogênio. Então, se são 2 moléculas, aqui, ó, se são 2 moléculas de amônia, isso significa que cada molécula tem 3H vezes 2 dá 6H. Então, do lado esquerdo, olha lá, ó, do lado esquerdo, desculpa, do lado direito da equação, no segundo membro, nós temos 6 átomos de hidrogênio. Se a gente tem 6 átomos de hidrogênio do lado direito, no segundo membro, esses 6 átomos têm que aparecer lá do lado esquerdo, lá no primeiro membro. Então, isso é simples. Nessa molécula que tem 2, eu multiplico por quanto? Pelo coeficiente 3. 3 vezes 2, olha lá, 3 vezes 2, 6. Então, agora sim, essa equação, todo mundo sabe, né, do capítulo anterior, né? É uma síntese, não é isso, gente? É uma reação de síntese. Essa reação aí, gente, ela tem uma importância industrial muito grande, tá? Ela é chamada de síntese de Haber-Bosch. Ela é usada na indústria química exatamente para produzir amônia. A amônia, essa síntese da amônia, ela é importante porque o nitrogênio, esse N aqui, ó, ele é utilizado como matéria-prima de várias outras substâncias. Então, essa amônia produzida aqui, ó, industrialmente, ela vai ser matéria-prima para outras indústrias. Indústrias de fertilizantes, indústrias de explosivos, uma série de outras indústrias utilizam essa substância aqui, ó, amônia. Né? É um hidreto, né? Essa substância, ela é matéria-prima para outras indústrias químicas. E o interessante é que esse reagente aqui, ó, olha ela aqui, ó, o nosso
nitrogênio. Sabem de onde que ele é tirado? Do ar, da atmosfera. Todo mundo sabe que a atmosfera é composta por 78, alguma coisa por cento em volume, né, de nitrogênio. Então, esse reagente aqui, ele é retirado do ar. A síntese se chama Haber-Bosch. Muito bem. Só para vocês entenderem aqui, ó. Olha lá. Uma molécula N2, ela aqui, ó. A ligação aqui é tripla, tá? Ligação tripla. Reagindo com uma, duas, três. Oh, meu Deus, espera aí. Uma, duas, só um minutinho. Aí. Reagindo com uma, duas e três moléculas H2. Então, olha aí o balanceamento, ó. Uma molécula dessa, vermelho, reagindo com 3 moléculas H2, olha lá, 3, produzindo aqui, ó, NH, em vermelho, H. Então, olha lá, uma molécula N2 reage com uma, duas, 3, H2, produzindo uma e duas moléculas NH3, olha lá. 3, 2. Vocês estão vendo que a lei de Lavoisier foi obedecida? 2 átomos antes, 2 átomos depois. Olha lá. 6 átomos antes, 6 átomos H antes, 6, olha lá, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6 depois. Tudo bem? Vamos em frente. Só que a gente, para fazer o balanceamento, a gente utiliza alguns métodos. Existem pelo menos quatro métodos de balanceamento, tá? Desses 4, nós vamos estudar 2. Vamos estudar 2 métodos. 2. Tá? O primeiro método de balanceamento que a gente vai estudar é o chamado método por tentativa Machaut. Até engraçado, né? Né? Machaut. O que é macho aí? Macho é uma sigla, é acrônimo que fala, né? Acho que é acrônimo, tá? Com as letras iniciais de algumas palavras. M de metal, metais, A de ametais, C de carbono, olha lá, H de hidrogênio e O de oxigênio. Então, gente, esse primeiro método, que é o método Machaut, tá? Ele segue essa sequência aqui, ó, indicada pela seta. Eu pus uma seta aí na cor preta, olha lá. A gente começa a balancear os metais, prossegue com os ametais. Todo mundo lembra quem são os metais na tabela? São aqueles do meio da tabela e do lado esquerdo. Prossegue com os ametais, são aqueles lá do lado direito. Estão lembrados? Cloro, enxofre, flúor, fósforo, né? São os ametais, lá do lado direito. Continua com o carbono. O carbono também é um ametal, tá? Mas a sequência é essa aí. Prossegue com hidrogênio e, finalmente, a gente termina o balanceamento com o oxigênio. Oxigênio também é um ametal, mas por esse método
ele é o último a ser balanceado. O último a ser balanceado. Ok, gente? Esse método, primeira pergunta, esse método é infalível? Não. Esse método não é infalível. Mas ele, por isso que eu apresento ele em primeiro lugar, ele abrange uma boa parte, mais de 50%, sei lá, uns 70%, 80% das equações químicas a gente consegue balancear por esse método, tá? E às vezes, lá durante o balanceamento, se ele não estiver dando certo, a gente inverte, põe o hidrogênio por último, põe o oxigênio em penúltimo lugar, ok? Vejam bem o nome do método aqui, ó. Método por tentativa. O que é tentativa? É você tentar acertar. Acerta, erra. Então, tentativa nada mais é do que uma sequência de erros e acertos. No início, a dificuldade é maior, aí talvez o número de erros seja maior. Mas depois que vocês vão treinando, depois que vocês vão tentando, tá? É tentativa, tá? O número de acertos supera, é claro, o número de erros. É só por treinamento. Tá? O primeiro método, esse que a gente está vendo hoje, é o método por tentativa macho, ou seja, seguindo essa sequência aqui. Olha esse exemplo que eu pus aqui embaixo. Aqui, ó. Ó. Macho. Olha esse exemplo. Aí eu peguei uma outra combustão. Eu adoro reação de combustão, né? Vocês já perceberam isso, né? Por quê? Porque elas são importantes, tá? As reações de combustão na matriz energética, nós já falamos sobre isso, elas são muito importantes. E esse gás aqui, o gás propano, ele também é um componente do gás de cozinha, daquele gás de botijão, tá? Tem alguns distribuidores de gás que tem alguns botijões de gás que tem mais propano do que butano, outros mais butano do que propano. O gás de cozinha é uma mistura desses gases aí, né? E outros em menor quantidade. Mas vamos ver lá a combustão do gás propano. A fórmula do propano é essa aqui, ó. A fórmula do propano é C3H8. Gente, vocês vão aprender a fazer essas fórmulas desses combustíveis lá no terceiro ano, lá no estudo da química orgânica. Tá? Esse composto aí, assim como o butano e outros, o octano da gasolina são chamados de alcanos. São hidrocarbonetos. Vocês vão aprender isso lá no terceiro ano. Mas aqui está a equação, ó. Olha lá a equação. Ó. Qual a equação? A equação de combustão do gás propano. O que é a combustão? A combustão é a reação com oxigênio. Vai dar gás carbônico, olha lá, e água. Quais são os elementos químicos aí presentes? Carbono, hidrogênio, oxigênio. Carbono, hidrogênio e oxigênio. Então vamos seguir a sequência macho? Vamos. Macho. Tem algum metal nessa equação química aqui, ó, de combustão do propano? Tem algum metal? Não. Não tem ferro, cobre, sódio, chumbo, nenhum metal, né? Então a gente pula para o segundo. Tem algum ametal? Tem, que é o carbono. Então a gente já vai direto para a terceira posição, carbono. Então vamos balancear o carbono. Quantos carbonos tem aqui na molécula do propano? Tem 3 carbonos. O que diz a lei de Lavoisier?
esses 3 carbonos, esses 3 átomos de carbono, eles têm que aparecer do lado direito. Se eu tenho 3 átomos de carbono do lado esquerdo, esses 3 átomos de carbono têm que aparecer aqui do lado direito. Ah, então eu vou colocar um 3 aqui no carbono. Nada disso. Aqui, não. Embaixo aqui, não. Porque a molécula do gás carbônico é CO2. É um carbono. Aí, então, o que eu faço? Multiplico a molécula inteira, CO2, pelo valor 3. A gente já sabe que esses valores aí são chamados de coeficientes. Aí agora sim, ó, 3 átomos de carbono, aqui, ó, 3 vezes 1, olha lá, 3 vezes 1, 3 vezes 1, 3 carbonos. Balanceamos o carbono? Balanceamos. 3 do lado esquerdo, 3 do lado direito. Vamos seguir a sequência. Macho, CH, CHO, H, hidrogênio. Do lado esquerdo, na molécula do propano, aqui, ó, aqui, ó. Qual que é o índice do hidrogênio? 8. Então, aqui nessa molécula tem quantos átomos de hidrogênio? Tem 8. Então, do lado esquerdo ali na molécula, tem 8 átomos de hidrogênio. Ok? Esses 8 átomos têm que aparecer do lado direito. Aqui não tem hidrogênio. Aqui na molécula de água tem quantos hidrogênios? 2. Só que, na verdade, do lado esquerdo, nós temos 8 hidrogênios. Então, essa molécula aqui, toda ela, vai ser multiplicada pelo valor, pelo coeficiente 4. Então, 4 moléculas de água. O que significam o quê? 4 vezes 2, aqui, ó. 4 vezes 2 dá 8 hidrogênio, átomos de hidrogênio. Balanceou o hidrogênio? Balanceou. Finalmente, aqui para esse exemplo. Aqui, ó, já tem um 3. Aqui já tem um 3. Tá? Vezes 2, 3 vezes 2 oxigênios, 6. 6 oxigênios aqui na molécula gás carbônico. 3 moléculas aqui, ó. Molécula água, 1. Só que são 4 moléculas. 4 vezes 1, 4. 4 com 6, 10. Então, do lado de... Então, agora aqui no oxigênio, nós vamos balancear da direita para a esquerda. Da direita para esquerda. Tudo bem? Então, 4 vezes 1, 4 oxigênios. 3 vezes 2, 6. Com 4, 10. Se eu tenho 10 oxigênios do lado direito, eu tenho que ter 10 do lado esquerdo. O que eu faço? Venho aqui, ó, pimba, multiplico por 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 2, 10 oxigênio. Eu sugiro que vocês agora aí, gente, nesse momento, à medida que eu vou mostrando os exemplos, vocês vão, num papel aí, seu, no caderno, vai fazendo junto comigo aqui, ó, esses exemplos, né? Esse caso. Essa equação, ela é uma equação que parece ser difícil o balanceamento dela. Parece, só parece. É uma reação que a gente aprendeu lá no capítulo anterior, chamada dupla troca. Ah, lembra das reações lá de dupla troca? Aqui o sódio entra no lugar do hidrogênio e o hidrogênio vem para o lugar do sódio. Olha lá, o H vem para o lugar do sódio, o sódio vem para o lugar do H. Tá? Então, quando o hidrogênio vem para o lugar do sódio, ele forma água. Olha lá, forma água. Essa reação especificamente de dupla troca, ela é chamada de neutralização. Neutralização. Eu tenho aqui a soda cáustica,
cujo nome químico é hidróxido de sódio. E aqui a gente tem o ácido fosfórico, ok? Tá? Como é que a gente vai balancear? Vamos usar o macho. Metal a metal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Qual é o metal? Quais são os elementos aí presentes? Sódio, oxigênio, hidrogênio e fósforo. Desses elementos, desses 4 elementos, o sódio é o metal. Sódio. Olha ele aqui. Ele está lá na coluna 1A da tabela. Então, o sódio é o metal. Aqui na fórmula da soda cáustica, só tem um átomo de sódio. Mas, na fórmula dessa substância, na fórmula dessa substância aqui, que é o fosfato, isso aqui é um sal, né? Isso é um sal. Ácido mais base dá sal e água. Essa substância aqui chama fosfato de sódio. Na fórmula do fosfato de sódio, tem 3 átomos de sódio. Então, se eu tenho 3 átomos de sódio no segundo membro, aqui, ó, esses 3 átomos têm que ter vindo de 3 do primeiro membro. Eu posso colocar 3 aqui? Não. Porque senão você altera a fórmula da soda cáustica. Então, você coloca um coeficiente 3, okay, multiplicando toda essa fórmula. 3 sódio. Aí agora ficou fácil. A metal é o P. P aí é de fósforo. Tá? Não é potássio não, vê? É fósforo. Eu tenho um fósforo aqui, um fósforo aqui. Um P, um P. Tem carbono nessa equação? C do macho? Não. Então, pula para o próximo, que é o H. Então, quantos H nós temos aqui? 3. E aqui na fórmula da soda cáustica? 1. Só que são quantas fórmulas? 3. 3 vezes 1, 3. Com mais 3, 6H. Então, se eu tenho 6H no primeiro membro, eu tenho que ter 6H no segundo. A molécula de água tem 2 hidrogênios, eu multiplico essa molécula por quanto? Por 3. 3 vezes 2, 6. Olha lá. Finalmente, quantos oxigênios tem aqui? Aqui. 1 vezes 3, 3. Aqui é 1, né? Vezes 4, 4. 4 com 3, 7. Então, são 7 átomos oxigênio do lado esquerdo. E do lado direito? 4 com mais 3, olha lá. 4 com mais 3, 7. Então, esse método, gente, ele é muito simples. Vou dar mais um exemplo aqui antes da gente encerrar. Tá? Esse exemplo aqui é importante. Gente, esse material aqui que eu fiz à mão aqui, eu vou colocar daqui a pouquinho, vou colocar lá na sala, lá no bloco balanceamento da sala, do Moodle, com o nome de balanceamento exercícios, tá? Daqui a pouquinho eu vou colocar isso lá, depois da aula. Olha esse último exemplo aqui, ó. Decomposição do clorato. Não é cloreto, não, é ar. Clorato. Pato. Decomposição do clorato de potássio, que é essa substância aqui, ó. O clorato de potássio é um sal com a fórmula KClO3. Um átomo de potássio, 1 de cloro, 3 de oxigênio. Quando ele decompõe, essa experiência dá até para fazer no laboratório. Pega esse sal aqui, ele é um sólido clarinho, seco, tá? Sem água, coloca-se num tubo de ensaio e leva-se à chama do bico de gás.
aquela chama do bico lá de gás, né? Coloca esse sal, uma pequena porção, num tubo de ensaio seco, leva-se ao bico de gás, aí esse sal decompõe em outro sal, que é não mais o clorato, agora é o cloreto, Barreto, né? Esse aí é parente do Barreto, é o cloreto. Cloreto de potássio e produz oxigênio, ok? Aí na hora de balancear, vamos lá no macho. Quem é metal? É o potássio. O potássio está lá na coluna 1A, tá? Está logo abaixo do sódio, lá do lado esquerdo da tabela. Então aqui tem um potássio, um potássio, tranquilo. Um cloro, um átomo de cloro aqui do lado esquerdo, opa, um átomo de cloro do lado direito. Oh, bacana, bacana. Agora, olha só que interessante. Do lado esquerdo, tem 3 átomos, 3 de oxigênio, 3 oxigênio. Mas, olha lá, ó, lá do lado direito, lá no produto, a molécula O2, tá ali, tá todo mundo vendo, né? Possui apenas 2 átomos de oxigênio. Eu tenho 3 átomos do lado esquerdo de oxigênio e 2 do lado direito. Como é que eu resolvo isso? Eu multiplico por essa fração, ó. Se a gente multiplicar 2 por 3 meios, 3 meios que multiplica 2, olha aqui embaixo, ó. 3 meios que multiplica 2, 3 meios vezes 2, eu corto 2 com 2, fica igual a 3. Todo mundo sabe disso na matemática. 3 meios vezes 2 dá 3. Então, nesse exemplo aí, os coeficientes do balanceamento, um deles, esse aqui, ó, esse vermelhinho aqui, ó, é uma fração 3 sobre 2. Numerador 3, denominador 2. Está errado o balanceamento assim? Não está errado. Tá? Não está errado. Quais são os coeficientes? 1, 3 sobre 2. Agora que vem o comentário, a observação importante. Está acabando, tá, gente? Está acabando. Não é conveniente, não é recomendável deixar o coeficiente fração. Por quê? Porque fica uma coisa eu tenho 3 meios de uma molécula. A gente fraciona a molécula, né? 1,5, 3 meios é a mesma coisa de 1,5 moléculas. Então, é conveniente, em termos de massa, em termos de lei de Lavoisier, está correto. Tá? Opa, peraí. Em termos de lei de Lavoisier, está correto. Eu tenho 3 oxigênio do lado esquerdo, 3 oxigênio do lado direito. Tá? Em termos de lei de Lavoisier, está correto. Em termos de massa. Mas em termos de moléculas inteiras, é conveniente a gente... Olha aqui que eu escrevi, ó. Quando houver coeficientes fração, 1 sobre 2, 3 sobre 2, é conveniente, é recomendável converter essas frações em números inteiros. Ah, como é que eu faço isso? Para fechar a nossa aula de hoje. Aqui, ó. Olha lá que bacana. Ó. O que a gente faz? A gente pega a equação balanceada, 3 sobre 2, e multiplica essa equação toda. Não é só aqui, não é só onde tem a fração, não, hein? É a equação inteira, toda ela. Aqui, eu pus até um colchete aqui, ó. Tá?
Aí a gente multiplica toda a equação, nesse caso aqui, ó, pelo valor 2. Por que que a gente multiplica todo mundo pelo valor 2? Para poder cortar aqui, ó, com o denominador 2. Então fica 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3 meios, corta 2. Peraí. Corta 2 com 2, fica 3. Então, como é que fica agora o balanceamento dessa equação? Os coeficientes que eram 1, 3 sobre 2, passam a ser 2, 2, 3. Vamos ler isso aqui no Quimiquês? Duas fórmulas dessa, ao se decomporem, produzem duas fórmulas dessa e 3 desse aqui, 3 moléculas de oxigênio. Aí alguém pode perguntar aí, ô Lucas, e a lei de Lavoisier, quando a gente faz isso, ela foi obedecida? Claro. Vamos conferir? A lei de conservação das massas. Massa dos reagentes igual a massa dos produtos. Foi obedecida? Com certeza. Por isso que a gente tem que multiplicar a equação inteira. Não pode só multiplicar o coeficiente fracionado, não. Tem que multiplicar todos. Vamos ver aqui? 2 vezes 1, K, 2K. 2 vezes 1, K, 2K. 2 cloro, 2 cloro. 2 cloros, 2 cloros. 3 oxigênios, vezes, porque esse 2 aqui multiplica a fórmula inteira. Então, 2 vezes 3, 6 átomos de oxigênio. 3 vezes 2, chatice. Desculpa aí. 3 vezes 2, 6. Ele aqui está meio pesado aqui. Pera aí. 6 átomos de oxigênio. Ok, gente? Na sequência, eu fiz mais alguns exemplos aí para vocês, tá? Que estão lá na apostila. Esses exemplos aqui que eu fiz. Aqui. Estão aqui na apostila. Apostila lá. Vários exemplos, vários. Esse segundo método aqui, nós vamos estudar na aula do dia 30. Eu vou gravar para vocês, tá? Aula do dia 30. Esse terceiro aqui, não vou cobrar de vocês. Não vou nem falar deles. Isso aí vocês vão estudar no terceiro ano, lá na eletroquímica. Isso é lá no terceiro ano. Então, aqui. Exercícios de fixação. Procurem fazer todos os exercícios de fixação, tá? Todos. Usando os dois métodos. Usando o método macho de hoje e o da próxima aula, do dia 30, o método maiores índices. Tá? Tá ali, ó. Esse aqui nós já fizemos hoje, ó. Tem alguns aí que nós já fizemos, né? Tá? Aqui, ó. Acabamos de fazer a letra K aqui, ó. Essa aqui, acabamos de fazer a letra K. Procurem fazer. Tem bastante exercício, ó. Bastante, ó. Aqui, ó. Esse também podem fazer. Tá? Exercício aí. Esse terceiro aqui não precisa fazer. Não precisa. Tá? Então, o que eu fiz? Eu fiz alguns lá da lista da apostila, eu fiz alguns, já estão prontos aí. Ó. Fiz a queima do etanol, a queima do butano aí, ó, de novo. Aí, ó. Esse é o primeiro exemplo da apostila. Estão vendo que aqui, ó, tem fração,
Aí multipliquei por 2 aqui para tirar a fração, né? Olha lá. Multipliquei por 2. Então tem vários exemplos aí. Aí a observação. Em alguns casos, não é possível seguir a sequência Marshall. Aí nesse caso, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar o segundo método das tentativas, que é da próxima aula, na próxima quarta, que é o método de tentativas pelos maiores índices. Tá? Eu vou gravar essa aula amanhã ou sexta-feira e já coloco no Moodle lá, porque, repetindo, tá? Reforçando, na próxima quarta eu vou estar num local sem internet. Ok, gente? Então, vamos voltar agora. Vou voltar lá para a minha sala. Já estamos aí, vocês já estão... já estou com a minha imagem. Alguma pergunta? Deixa eu ver no chat aqui para ver se tem alguma coisa na conversa. Beleza. Ok, gente? Então tá. Então nós estamos terminando a nossa aula. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, manda para mim lá na sala do Moodle, naquele chatzinho do Moodle lá, que assim que eu tiver acesso à internet de novo, eu já respondo, tá? Ok, gente? Tá aberto o questionário sobre reações químicas. Vocês já estão fazendo, né? Já tem um prazo para resolver esse questionário, não é isso? Tá fácil, tá muito fácil. Ok? Falou, gente. Muito obrigado pela aula. Um bom dia, bom resto de dia, um bom almoço para vocês todos. Grande abraço. Vou parar a gravação.